Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo da vida dos Espíritos, na pergunta 301, Kardec questiona o seguinte: dois espíritos simpáticos são completamente um do outro? Ou a simpatia entre eles existente é o resultado de identidades perfeitas? Quer dizer, existe isso? Um espírito ser do outro, um espírito ser a parte do outro. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Lá atrás, quando nós falamos de individualidade, nós falamos que nós somos seres individuais, somos seres únicos, né? Então, nós não podemos ser uma parte do outro, porque se assim fosse, perderíamos a nossa identidade, não teríamos uma identidade única, né? Então, de uma certa forma, né, seria negar até a ideia de justiça, né? Porque um não tinha sua individualidade porque pertencia ao outro, o outro não tinha sua individualidade porque pertencia àquele. Quem seria o responsável por tal ou tal ato? Qual dos dois, né? A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Olha só, a identidade necessária para a simpatia, né, constitui também nos conhecimentos adquiridos, na igualdade do grau de evolução. Quer dizer, essa coisa de simpatia, ela está vinculada ao grau de evolução de cada ser. Dois seres, para serem simpáticos uns aos outros, tem que ter os mesmos conceitos, o mesmo grau de evolução, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Pode tornar-se de futuro simpático espíritos que presente não são, dois espíritos que não são simpáticos uns aos outros hoje. Pouco se relacionam, pouco conversam, pouco se vê. Um dia poderão se tornar simpáticos uns aos outros, esses dois seres? Pergunta interessante essa aí. Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior acederá aperfeiçoando-se a que se acha tal ou tal espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Quer dizer, um dia todos nós seremos simpáticos uns aos outros. Um dia todos nós estaremos no mesmo patamar evolutivo. E às vezes hoje, olha como é interessante isso aqui, às vezes nós temos alguém que está à nossa frente, no padrão vibratório, na evolução, no crescimento espiritual, mas por uma razão ou por outra ele estaciona. Acha que, às vezes tem gente que acha que já está no auge, que já está bom demais, não precisa mais do que aquilo. Se ele estacionar por alguma razão, retroagir não, mas estacionar, mais depressa aqueles que estão para trás vão alcançá-lo. E aí sim, vão se tornar seres simpáticos uns aos outros, como fala aqui a página. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Quer dizer, dois espíritos já são simpáticos uns aos outros, têm o mesmo padrão evolutivo, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos desejos, os mesmos gostos. Um dia eles podem deixar de ser simpáticos uns aos outros? Olha só, certamente, se um deles for preguiçoso. Quer dizer, dois seres com os mesmos padrões vibratórios, o mesmo cunho evolutivo, os mesmos desejos, mas um deles resolve estacionar,
não continuar caminhando, não continuar progredindo. E o outro continua crescendo, continua progredindo, continua evoluindo. Vão se distanciar. Vão se perder vibratoriamente. Porque essa simpatia que nós estamos falando, não é essa simpatia que muita gente entende, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de fulano. Não, não é disso que nós estamos falando de igualdade de pensamentos, de sentimentos, de evolução. Essa é a simpatia que nós estamos falando. E a gente se distancia em função da nossa evolução. Quando um cresce, o outro não cresce, um fica para trás. Não tem jeito, né? Olha, tem uma notinha aqui para a gente encerrar bem isso aí. Olha só. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada dos espíritos que a empregam, necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram em seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados uns para os outros, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Quer dizer, não podemos aceitar essa ideia de a metade eterna não existe, conforme falamos antes, né? Em outras palavras, seríamos perder a nossa individualidade. Não podemos aceitar essa ideia. Cada ser é um ser. Não existe por aí perambulando em algum lugar no mundo alguém que é minha outra metade e que um dia nós vamos se encontrar. Existem centenas e centenas e centenas de pessoas evoluindo e progredindo e que o dia que eu alcançar o mesmo patamar delas, nós vamos ter afinidades de sentimentos, de ideias, de prazeres, né? De deveres, de obrigações, mas não existe uma pessoa destinada a ser minha outra metade que está em algum lugar por aí aguardando o nosso encontro. Então, vamos apagar da nossa mente essa ideia de metade eterna. Isso não existe. Espíritos de ordem superior, como aqui Kardec fala, não faz esse tipo de comentários. Mudando um pouquinho de assunto, agora nós vamos falar das recordações da existência corpórea. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito de sua existência corporal? Quer dizer, quando desencarnamos, quando estamos no plano espiritual, lembramos da vida que tivemos aqui na Terra, no corpo físico? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem ou do que te afirmou que frequentemente ri, penalizando de si mesmo. Quer dizer, muitas das vezes, né, a gente recorda da nossa vida corporal e às vezes até ri muito das traquinagens, né, das coisas que fizemos, das coisas infantis que fizemos, dos problemas que criamos para nós mesmos. Muitas vezes a gente ri da gente mesmo ou fica penalizado de si mesmo. Poxa, para que eu fiz isso? Eu não devia ter feito aquilo. Mas no plano espiritual a gente tem uma visão ampla do que devíamos e não devíamos ter feito aqui. Então, a gente lembra, assim, no plano espiritual da nossa vida corporal. Até porque os nossos entes queridos ficaram. E a gente tem que lembrar deles também. Tem que vir visitá-los, né? Tem que estar pedindo a Deus por eles que ficaram, né? Então, a gente lembra assim. Tem uma notinha aqui pequenininha, mas interessante. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri de suas loucuras de moço ou de suas puerilidades na meninice. Hoje a gente, principalmente nós que já estamos com cabelo branco, quem já está de cabelo branco, né? Lembra do seu tempo de criança,
seu tempo de infância, das birras que faziam, das pirraças, né, que faziam, das brincadeiras loucas que faziam, dos erros, dos acertos, às vezes ri da gente mesmo. Ou se penaliza, poxa, eu quando criança fiz isso não devia ter feito, eu era jovem, não soube aproveitar, eu era jovem, fiz isso, fiz aquilo, né? Então, é mais ou menos uma coisa assim, quando estamos no plano espiritual. A gente volta a lembrar tudo. A lembrança da existência corporal, que apresenta o espírito, completa a inopinadamente após a morte. Quer dizer, essa lembrança, ela é inopinadamente após a nossa morte, como é que ela fica? Demora? Ou desencarnou, já está lembrando de tudo, já está percebendo tudo? Como é que funciona isso? Precisamos de um tempo? Olha a resposta. Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nele fixa a sua atenção. Então a gente desencarna, a gente chega no plano espiritual, a gente fica um pouco meio desconcertado, né? E aí, aos poucos, a gente vai lembrando, de acordo com o que a gente vai buscando. Às vezes você encontra com alguém de um passado mais distante e que te conta uma história que você não está lembrando daquilo, você não lembra mais, mas aí você começa a puxar pela memória e você vai lembrar. Chega lá naquele ponto, você vai lembrar daquele fato. Então, essa lembrança ela vai chegando pouco a pouco em nossa mente, a partir do momento que nos encontramos no plano espiritual. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Como é que funciona isso? Lembra tudo de uma vezada só, de uma vez só, com uma retrospectiva. Como é que funciona isso? Lembra de todos os acontecimentos? O Espírito lembra de detalhe por detalhe os acontecimentos de sua vida? Lembram-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultam para o estado em que se encontra como espírito errante. Olha só, não lembra de tudo, não puxa na memória toda a lembrança, não tem, mas existem muitas coisas que a gente fez quando aqui estava e que causou repercussão no plano espiritual, que teve consequências no plano espiritual, teve bons resultados, então aí a gente lembra. Então, o que traz esses resultados para a gente. Bem compreende-se, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida que não se ligará a importância alguma e das quais nem sequer procura retardar-se. Quer dizer, tem fatos que ocorreram na nossa vida, uma grande parte, que não tem utilidade nenhuma a gente ficar lembrando. Não vai haver necessidade nenhuma para isso. Então a gente nem vai forçar nossa mente para lembrar detalhes, coisas minuciosas, não, só mesmo aquilo que chama atenção, aquilo que fez parte do conjunto, aquilo que levamos o resultado para o plano espiritual ou as consequências. Então, nós não lembramos. Como hoje, não lembramos de tudo que ocorreu nas nossas vidas, no nosso tempo passado aí. Mas tem coisa que aconteceu com a gente lá nos 15 anos, nos 16, nos 20, nos 30, e que a gente lembra sempre. Porque são coisas que têm resultado, são coisas que repercutiu na nossa vida. Então, hoje nós não conseguimos lembrar de ontem, se perguntar muitas das vezes qual foi o nosso de jejum ontem, a gente já não sabe mais. Vai ter que buscar pela memória, forçar a memória até lembrar o que foi que você usou como de jejum ontem. Porque não tem necessidade. Então, a nossa mente não se preocupa com isso. Nós não nos preocupamos com as coisas que não nos têm necessidade de lembrar. Mas se eu quisesse, poderia lembrar de todas elas? Quer dizer, nós não lembramos, a não ser as coisas que tenham necessidade. Mas se quiser lembrar de tudo, a gente consegue? Lembrar de detalhe por detalhe, a gente vai conseguir? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até
dos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Olha só, tá vendo? Se houver uma utilidade, se houver uma necessidade, a gente vai lembrar dos menores detalhes, dos mais minuciosos detalhes. Tem que haver uma necessidade. Entrever o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, você vai conseguir relacionar a sua vida terrestre com a sua vida futura, estando no plano espiritual? Certo que vê e compreende muito melhor do que em vida no seu corpo. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência algumas impurezas deixa algumas purezas. Quer dizer, a gente percebe no plano espiritual com muito mais clareza as nossas necessidades, os nossos compromissos, aquilo que melhoramos, aquilo que deixamos de fazer, o que temos que fazer, e percebemos que cada vez nos melhoramos mais. Cada vez nos encontramos mais próximo de Deus, crescendo e progredindo. No plano espiritual, você está mais livre, então você tem muito mais facilidade para analisar e refletir sobre todos esses fatos, tudo aquilo que você fez de bom, que você cresceu, que você progrediu. Então, é muito importante isso, porque nós temos que progredir sempre. Que Jesus nos abençoe sempre.